consultoria online. É isso aí. A galera perguntou para nós aí, o que nós achamos... Devia ter bastante, né? E entendeu. Todo mundo está fazendo consultoria online. Exatamente. Todo mundo está fazendo. E a galera do nosso curso de periodização e prescrição, né, no grupo do WhatsApp específico lá do curso, a galera perguntou a nossa opinião. E logo depois da vinheta, nós vamos dar a nossa opinião aqui, né? Vamos passar a nossa opinião. E é uma opinião, né? A galera vai julgar aí conforme os seus pressupostos aí profissionais, tá certo? Logo depois da vinheta. Tinha esquecido da vinheta. Vai ter a vinheta. A hora da vinheta. Vai ter a vinheta. Bom, galera, qual é o posicionamento do Treino em Foco? E até agora o Caio está aqui porque ele vai dar o posicionamento dele, que pode não ser exatamente o meu posicionamento, sobre consultoria online, que o pessoal aí do nosso grupo de WhatsApp, do curso de periodização e prescrição, fez um debate bem interessante, bem profundo, até eu diria, bem aquecido sobre esse tema, né? Mas antes de começar o tema, sempre pedindo para a galera se curtir o vídeo, se gosta do Treino em Foco, se inscreve no canal, aciona o sininho lá, né, para receber as notificações do Treino em Foco, sempre que vai nos ajudar, né, sempre que contribui com o Treino em Foco. Bom, consultoria online. Qual é a ideia da consultoria online? É fazer o que se faz presencialmente de forma online em termos de consultoria, não é um treinamento. Embora essa consultoria, agora vamos ver como que está sendo feita essa consultoria. Pelo menos a minha visão é que algumas pessoas fazem a consultoria de uma forma, outras pessoas já fazem prescrição online considerando a consultoria. Então, alguns consideram a consultoria como um fator prescritivo mesmo. Outros consideram a consultoria como um fator de orientação de treino, algumas situações, alguns apontamentos para orientar o treino e isso para eles passa a ser a consultoria. Para outros profissionais, a consultoria é a efetivação da programação de treino, né? Mais ou menos por aí que tu enxerga na academia lá? Eu não tenho muita convivência com a consultoria na academia, né, João? Mas pelo que eu vejo, acho que tu acabaste de citar, né? A pessoa prescreve o treinamento e aí, sei lá, o aluno lá manda por vídeos, né? O retorno, filma aqui para ver como é que está a execução, entre outros fatores, para depois ter esse retorno profissional e ele conseguir fazer o ajuste fino do treinamento, as cargas de treino, a técnica de execução, entre outros fatores que vão guiar o treinamento, né? A consultoria online a gente pode observar, porque perguntaram para nós o seguinte, se ela funciona ou não funciona. É difícil definir se funciona ou não funciona, porque depende muito como está sendo feita essa consultoria. Quem é o profissional que está ofertando essa consultoria, eu diria mais do profissional, tá? Quem é o profissional, qual é a competência dele, qual é a qualificação dele, qual é a capacidade de efetivamente transformar algo presencial em algo online para efetivamente poder produzir isso. Então tem que se saber quem é esse profissional, qual é a competência. Então é muito difícil nós ficarmos, e até seria leviando da nossa parte, ficar julgando, dizendo que é bom ou é ruim, que funciona ou não funciona. Vai depender de N fatores, e o fator principal, pelo menos na minha perspectiva, é essa do profissional, né? Quem é ele, como ele funciona, qual é a competência dele, qual é a qualificação dele, inclusive para aplicar em situações online. Qual é o recurso ferramental que ele tem? A didática dele né? online, né? Uma didática online, que não é a mesma coisa que presencial, né? Ele tem algum recurso, um software que ajuda ele a gerenciar essa prescrição, essa orientação ou não. Então depende de N fatores aí que vão fazer funcionar ou não a consultoria online. Mas um aspecto acho que nós temos que abordar aqui, Caio, não deixar passar, é a questão seguinte, muita gente, para não dizer todo mundo, migrou para a consultoria online. Pessoas com condição de fazer essa consultoria online e pessoas profissionais sem condição de fazer essa consultoria online. Eu acho que a justificativa é de conseguir atender muitos clientes em pouco tempo, né? Ganhar em escala. Exatamente. Então as pessoas viram que o fator financeiro foi o que levou um abarrotado aí de profissionais de educação física a ofertar a consultoria online. E na nossa opinião, e particularmente na minha opinião, muita gente sem condição foi atraído pelo retorno financeiro de ganho em escala. Né? Todos foram, acredito eu, atraídos pela questão financeira. Entretanto, alguns têm efetivamente condições de fazer um bom trabalho de consultoria online, porque constroem softwares para isso ou trabalham com algumas ferramentas que permitem a eles trabalhar de uma forma individualizada com essa consultoria e realmente indo fazer a prescrição, orientação, indo ao encontro do desejo do cliente, das condições e necessidades do cliente, né, das condições de treino. Entretanto, outros foram atraídos simplesmente pela questão financeira e não trabalham com ferramental que permita uma efetividade do trabalho
e quando eu falo ferramentas eu estou falando em aplicativos, estou falando em software, né? Em condições de trabalho mesmo, e nem em condições técnicas, não detém nem a condição técnica efetiva para fazer esse atendimento online, essa consultoria online. Então, vejo que tem os dois lados da moeda e, na minha opinião, a grande maioria foi atraído pelo ganho financeiro em escala sem ter condição, né? Então, muita gente hoje, basta olhar um Instagram ou o Facebook de vários profissionais da educação física, é raro não encontrar algum que não tenha consultoria online, né? Que não oferte esse serviço. O grande ponto também, né, João? Que nem tu citou, é saber como ele está fazendo essa análise do cliente. E outro ponto é se o cliente consegue entender bem as orientações do profissional, né? Que a gente citou a didática do profissional. Que muitas vezes o que acontece, acontece na academia também, onde é que eu trabalho, já aconteceu em outras. O personal me passou esse exercício aqui, mas ele não me disse a forma de executar ele. Se ele quer dessa forma ou não, então instrumentalizar bem o cliente da forma que ele quer, porque é muito difícil o professor que está dentro da academia, ele conseguir entender, é uma rosca direta, tá, mas pode ser executado de algumas formas. Tem o básico, mas se ele quer uma forma específica, ele talvez justificar e ensinar para o cliente, né? Exato. Eu acho que isso é o grande difícil da consultoria online, que fica um pouco difícil. Se já é difícil presencialmente, às vezes, para o cliente entender o que eu quero de execução, por exemplo, pegando a parte de execução técnica, né? O que eu quero de execução técnica dele online me parece ser mais difícil fazer isso, né? Que ele entenda. Não é impossível, mas é mais difícil. E aí entra a didática do professor e os recursos. Ele pode ter, por exemplo, um gabarito de execuções dos exercícios, tecnicamente dentro do perfil que ele quer, por exemplo, né? E quando o cliente solicita determinados exercícios, ele prescreve e orienta aqueles exercícios, manda de alguma forma, via algum software, algum aplicativo, via WhatsApp, alguns exercícios que ele já executou com algum cliente ou ele mesmo executa fazendo correções técnicas, por exemplo. Ele está usando um recurso... Como se fosse um exemplo, né? Exatamente isso, é um exemplo. E ele envia vídeos de execução técnica dentro de uma perfeição que ele entende ali como perfeição técnica e é uma forma de instrumentalizar o cliente a entender o que ele quer. Agora, outros talvez não façam isso. Então, complica ainda mais fazer um bom trabalho de consultoria online e que seja produtivo, que é a pergunta dos nossos alunos lá do curso de periodização e prescrição. Se funciona ou não, vai depender dessas questões que nós estamos falando aqui, né? E o quão claro ele é para o cliente nisso. Outra coisa, motiva bem o cliente de forma online, ele consegue ter um fator motivacional do que presencial, é diferente, né? Ele consegue monitorar a sessão de treinamento do cliente da mesma forma que ele monitora presencialmente, ele consegue entender se aquelas cargas de treinamento prescritas estão sendo efetivamente executadas, porque não é só aquela foto do antes e depois, que é muito comum também, e não tenho nada contra isso, acho que tem que fazer mesmo, até como efeito de marketing, o antes e o depois do meu cliente mostrando, o meu trabalho está aqui sendo documentado via foto do meu cliente, né? Agora, nesse processo do antes e depois, como foi feito o monitoramento desse trabalho? Né? Passo a passo. Né? Como o cliente evoluiu mesmo no todo o processo, porque isso é importante, de repente ele mudou morfologicamente o corpo, emagreceu um antes e depois, ou teve algum grau de hipertrofia no antes e depois, mas nesse processo teve várias lesões, nesse processo tem um problema de hérnia discal que foi potencializado porque eu não cuidei isso no meu atendimento online. Presencialmente eu digo que já é difícil, e vejo com maior dificuldade ainda online. Então, só o antes e o depois é importante, mas e o processo? O quão seguro foi aquele processo de 6 meses para aquela foto antes e depois, né? O quão eficiente foi, houve melhoras posturais, não houve? Então, qual é o grau de monitoramento do profissional que oferta aquele serviço online, aquela consultoria online, qual é o grau de monitoramento dessas valências? Por exemplo, a motivação do cliente, o processo que ele está sendo feito, a técnica de execução se está boa, se ele está usando, a progressão de quilagem, o volume, ele está indo até a falha, se eu quero que vá até a falha, é efetivo ou não, eu não quero prescrever com falha, mas na iminência da falha, ele está próximo dessa iminência da falha, está na iminência da falha, não está, ou está indo na falha e está jogando uma fadiga além da necessária, fazendo um acúmulo de fadiga ao longo da própria sessão de treino que está atrapalhando o prosseguimento dos últimos exercícios do treino dele, mais do que ajudando, está atrapalhando. Quer dizer, como o profissional monitora aquele trabalho que está sendo feito longe, né? Uma estratégia que eles usam muito, né, João? O pessoal que oferece serviço é trazer o cliente, ficar uma semana ou alguns dias e treinar no monitoramento. É uma outra situação, né? Isso é um negócio legal, que né? contribui Usam positivo. bastante isso, né? Essa estratégia. Mas será que todos fazem isso? E será que todas as pessoas que eu tenho consultoria online, ela tem condição de vir fazer
uma imersão no meu treinamento de uma semana para eu remodelar pontos, ajustar um detalhe daqui e dali, fazer o ajuste fino do treino e ver efetivamente, presencialmente, essa pessoa treinando, que é muito importante isso. Será que todos os meus clientes podem? Será que todos necessitam? Será que é só algum grupo que necessitaria, porque eu vejo uma dificuldade maior e esse grupo seria interessante fazer isso? Se esse grupo necessita, ele tem condição financeira para vir fazer essa imersão aí de uma semana, 5 dias no treinamento comigo, são N fatores a serem pensados no serviço online, né? Além da parte da abordagem de marketing, né, de divulgação do serviço, a parte técnica. Então, entrando agora no desfecho da nossa videoaula de hoje, sobre a pergunta que nos foi feita, é muito difícil o Treino em Foco e nós opinarmos aqui em nome do Treino em Foco se funciona ou não funciona, porque nós apontamos aqui várias situações. Se o profissional de educação física conseguir controlar efetivamente várias situações e outras, né, nós colocamos algumas aqui, mas várias situações que podem melhorar o serviço tende a funcionar e funcionar. Agora, se ele é um profissional despreparado, desqualificado, que entrou simplesmente pelo ganho de escala financeira, que ele viu que muita gente está ganhando dinheiro com isso, e ele vai nessa balada, efeito manada, né, e não se preparou efetivamente para oferecer um serviço online, ele até pode ter um bom serviço presencial, mas ele não se preparou para fazer um serviço online, não teve os ferramentais, o formato, a didática, né, que é diferente no online. Se ele não se preparou, dificilmente o serviço dele vai dar certo. De repente ele está até fazendo algo que vai ser contraproducente, porque ele tem um ótimo serviço presencial, vários clientes, talvez até uma lista de espera para atuar com ele, um valor de sessão treino elevado, e é um bom personal, tem uma boa credibilidade, o pessoal conhece, reconhece ele por isso, e quando ele se lança online, ele pode cair desempenho, não conseguir produzir os resultados que ele produz presencialmente, então passa a ser contraproducente, até na imagem e credibilidade dele perante a comunidade, as pessoas que buscam o serviço dele. Então tem que ser muito bem avaliado. Então cabe também a vocês que estão assistindo esse vídeo verificar esse tipo de coisa, né? E se querem efetivamente ir para o caminho online, que é um caminho interessante de retorno financeiro, o Treino em Foco não faz consultoria online. É uma perspectiva nossa, pelo menos por enquanto, talvez no futuro a gente venha a fazer, talvez, mas não perspectivamos isso para o futuro, não temos essa visão de estratégia de trabalho para o futuro, nosso esquema é outro. Mas respeitamos alguns profissionais que fazem, respeitamos a todos, na verdade, e no nosso entendimento alguns fazem bem, outros não fazem tão bem assim, outros fazem porcamente o trabalho, né? Essa é a verdade. E se a gente for tentar traduzir isso em percentuais, talvez quem faça porcamente seja a maioria, infelizmente isso. Então se preparem para fazer um trabalho presencialmente ou um trabalho também online. Tem que se preparar, essa é a verdade, tem que se qualificar tecnicamente, o trabalho de marketing, a didática tem que ser trabalhada de uma forma diferente, a forma de motivar o cliente a se manter na programação do exercício é diferente também, tem que se preparar para isso. Algum complemento aí? Fechou que eu tenho que sair, que eu tenho que correr, né? Tem que postar alguns livros aí do Treino em Foco aí para postura lá? Exatamente, vai chegar, hein? O pessoal tá cobrando esses livros aí, tem que chegar, né? Exatamente. Então tá. Valeu, galera. Um abraço. Valeu.